Olá e boas-vindas à nossa exploração de hoje. Bom, a gente vai mergulhar direto numa das narrativas mais profundas e honestamente mais transformadoras dos textos bíblicos. João 9, versículos 1 a 41, que detalha a cura de um cego de nascença. E olha, é uma história fascinante sobre um homem que literalmente nunca tinha visto a luz do dia. Mas, indo muito além do milagre físico em si, os relatos que a gente vai examinar hoje revelam um debate gigantesco sobre as causas e os propósitos do sofrimento humano. Para quem busca entender isso de forma clara, passando por fontes teológicas bem densas, nós temos uma jornada e tanto pela frente. A ideia aqui é desconstruir aquelas perspectivas culturais antigas, entender a ironia literária do texto e o impacto real existencial dessa cura. Vamos criar um caminho super contínuo para entender um tema que, no fim das contas, afeta todos nós. Ok, então vamos mergulhar nisso. Logo ali no versículo 2, os discípulos de Jesus soltam uma pergunta super incisiva. Eles basicamente questionam quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele mesmo ou os pais dele? E essa pergunta, gente, é a materialização de uma angústia universal, sabe? Aquela nossa tentativa instintiva de sempre encontrar uma causa direta, uma culpa imediata para o caos e para a dor. A gente tenta explicar o sofrimento usando uma lógica fria de causa e efeito, como se a gente estivesse buscando uma equação matemática simples, onde o erro fatalmente justifica a tragédia. Mas a resposta que vem logo na sequência, nossa, ela vira todo esse raciocínio de cabeça para baixo e desafia absolutamente tudo que se entendia sobre a dor na época. E para entender o peso monumental dessa pergunta, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o contexto cultural daquele momento. O pensamento rabínico talmúdico, que se baseava em interpretações de textos como Êxodo 34, ensinava na lata que o sofrimento era um castigo divino direto. O Talmud declarava de forma bem explícita e rígida que não existe morte sem pecado e não existe sofrimento sem iniquidade. Era uma lógica literal de punição medida por medida. A coisa chegava ao extremo de acreditar que a deficiência de um recém-nascido só podia ser resultado de pecados cometidos lá no ventre ou então uma culpa herdada dos pais. Que peso, né? Mas aí, Jesus traz uma visão completamente disruptiva. Ele rejeita essa crença absolutista e manda nem ele pecou, nem os pais dele. E de repente o foco muda drasticamente da causa no passado para o propósito no futuro. A cegueira existia para que as obras de Deus se manifestassem. Ele transforma o sofrimento, que antes era visto apenas como um tribunal de condenação, num palco imenso para a glória divina. E isso ilustra brilhantemente a estrutura do texto. O renomado erudito D.A. Carson aponta uma coisa muito interessante. Esse evangelho é todo marcado por contrastes fortíssimos. Aqueles famosos dualismos, sabe? Luz e trevas, vida e morte, visão e cegueira, verdade e mentira. E o capítulo 9 é possivelmente a demonstração mais gráfica disso tudo. Pensa bem, Jesus, que instantes antes tinha declarado ser a luz do mundo, depara-se com um homem imerso na escuridão absoluta. O registro vai muito além de um simples fato histórico. Ele constrói um cenário teológico profundo onde a luz verdadeira invade as trevas humanas inquestionáveis. A cegueira física do homem funciona quase como uma tela escura, que é essencial para que essa oposição tão dramática entre a luz de Cristo e a escuridão do mundo seja resolvida. Agora, a mecânica desse milagre também carrega detalhes que são fascinantes. Primeiro, Jesus faz lodo com saliva e terra. Segundo, ele unge os olhos do homem. E terceiro, ele dá uma ordem verbal super clara: vá se lavar no tanque de Siloé. E aqui vai um detalhe geográfico incrível da Bíblia de Estudo Andrews. O tanque de Siloé, de onde eles extraíam a água cerimonial para a festa dos tabernáculos, ficava a 1,2 quilômetros de distância de onde eles estavam. Ou seja, a cura não aconteceu ali, instantaneamente, no momento do toque físico. O milagre ocorreu a mais de 1 quilômetro de distância de Cristo, exatamente no instante em que o homem obedeceu. Isso comprova uma coisa absurdamente poderosa. A palavra falada de Jesus é tão eficaz quanto a presença física dele. É a fé em ação, traduzida nos passos daquele homem até a água, que resulta literalmente na luz. Vamos passar para o próximo ponto e ver como a coisa toda se constrói na narrativa. Porque uma vez curado, o homem não encontra uma grande festa. Não, ele encontra um tribunal. A escalada desse conflito ideológico com os fariseus chega a ser irônica. A rejeição deles ao óbvio acontece em estágios absurdos. Primeiro, os líderes duvidam que seja o mesmo homem. Eles chegam a alegar que ele apenas se parece com o cego que pedia esmolas. Aí, diante daquela evidência incontestável, eles interrogam os pais. Os pais, intimidados pelas autoridades, simplesmente se esquivam e fogem da responsabilidade. Sem respostas fáceis, os líderes passam a insultar o próprio homem curado, demonstrando um orgulho intelectual imenso. E o clímax dessa hostilidade é a punição social mais severa e cruel da época, a excomunhão.
Ser expulso da sinagoga significava ser cortado não só da fé, mas de toda a vida social e econômica. A luz, paradoxalmente, expôs toda a escuridão e a dureza dos corações daqueles líderes. Agora, o que é realmente interessante nisso tudo é a ironia magistral que os comentários de Gênebra Shed revelam, trazendo para a gente a verdadeira definição de cegueira espiritual. Lá no epílogo do capítulo 9, a gente presencia uma inversão de papéis de cair o queixo. O mendigo curado, um cara marginalizado e sem educação formal, vai ganhando uma clareza teológica formidável ao longo desse interrogatório. Ele reconhece Jesus primeiro como homem, depois como profeta e, por fim, como o Filho do Homem, prostrando-se em adoração. Por outro lado, os fariseus, que eram a elite altamente instruída da nação, vão ficando progressivamente mais obtusos. Por acreditarem que possuíam uma intuição especial e exclusiva sobre Deus, faltou a eles a humildade mais elementar. A recusa voluntária em enxergar uma verdade evidente e inegável acabou transformando eles mesmos nos verdadeiros cegos irreversíveis da história. E expandindo a nossa análise para além do aspecto puramente histórico, os apontamentos pastorais do pastor Leandro B. Peixoto trazem um comparativo de uma profundidade imensa. De um lado, a gente tem o homem do Evangelho de João recebendo o que podemos chamar de graça que cura. É um milagre físico tangível, que manifesta o poder de Deus removendo a enfermidade de imediato. Mas, do outro lado, existe um paralelo poderosíssimo com o apóstolo Paulo, lá no texto de 2 Coríntios 12. Paulo orou 3 vezes com muito fervor para que o seu espinho na carne fosse removido. E a resposta divina? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa, pessoal, é a graça que sustenta. A grande revelação aqui é que a ausência de uma cura não significa, de forma alguma, a ausência do poder divino. O propósito soberano age de maneiras igualmente gloriosas, seja restaurando o corpo físico ou injetando forças inabaláveis para suportar a dor, mesmo sem a cura. Então, o ponto crucial de toda essa narrativa é profundo. O sofrimento só tem sentido absoluto em relação à glória de Deus. Se o propósito fundamental das nossas vidas, daquelas dores indescritíveis ou das nossas severas limitações físicas, não estiver ancorado em algo transcendente, bem, a gente fica eternamente refém do desespero e da amargura. O argumento principal de todas essas fontes é que abraçar essa perspectiva exige da gente valorizar a manifestação do propósito soberano acima do próprio conforto, da saúde e, no limite, da própria vida. É uma visão onde as origens do caos simplesmente perdem aquela relevância que nos paralisa, sabe? Tudo isso diante da convicção de que um propósito bom e perfeito opera silenciosamente nos bastidores. O sofrimento, portanto, não é uma falha incontrolável no sistema cósmico. Ele é um instrumento em potencial. E para fechar, a narrativa desse cego de nascença não é só um registro antigo guardado num papiro histórico. É um convite radical para os dias de hoje. Considerando essa mudança profunda de paradigma, de que o sofrimento carrega um propósito muito maior e de que o orgulho intelectual pode ser a pior das cegueiras, fica aqui a provocação. Como a confiança absoluta em um propósito soberano tem o poder real de redefinir o modo como nós enfrentamos as dores modernas e inexplicáveis? Será que aquela insistência teimosa em focar puramente nas causas e nas culpas tem nos cegado completamente para o propósito maior que opera dos bastidores da nossa existência? Com certeza é algo para a gente pensar profundamente enquanto reavalia o lugar do sofrimento na condição humana. Um grande abraço e até a próxima exploração.